Então, vamos lá, né? Pessoal, antes da gente começar, eu queria saber uma coisa. Quem aqui já teve problema com escorpião? Já foi picado por escorpião? Quem aqui já não conseguiu dormir por conta de muriçoca? E passou a noite ouvindo o barulho do rato roendo lá na cozinha? Negócio de praga é complicado, né? Quem aqui já viu os noticiários há algum tempo atrás que uma padaria foi fechada por conta de barato? Uma padaria grande, né? Inclusive 2 supermercados e um restaurante, tudo aqui em Fortaleza. Eu sou o Daniel Araújo, já trabalho com controle de praga desde 97, há 29 anos. Fui presidente da Associação das Empresas de Controle de Pragas. E há 9 anos eu estou trabalhando num projeto chamado VeroApp, que visa blindar o ambiente para evitar praga e não depender dos produtos químicos. É um desafio muito grande, porque tem que conhecer. Tem que conhecer o comportamento, tem que conhecer a biologia, principalmente o comportamento. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Só que antes, vocês precisam entender um pouco do comportamento e o problema que envolve os inseticidas. Primeiro, a questão da mosca. A mosca, ela viaja até 1 quilômetro atraído pelo cheiro dos alimentos. E quando ela encosta num pão, ela cospe uma substância química, uma enzima, que tritura o alimento, porque ela não tem dente. Ela tem como se fosse um canudo aqui na sua boca. Ela precisa chupar o alimento. Então, um alimento sólido, ela transforma em líquido. Sem falar que nas pernas dela existem milhões de vírus e bactérias, porque antes dela chegar no seu alimento, ela põe na fezes, no lixo. Então ela carrega milhões de vírus e bactérias. Toda vez que você encontrar mosca no seu alimento, você tem que jogar esse alimento fora. A maioria da população, infelizmente, só faz tanger, né? E o que acontece com isso? É a maior quantidade de infecção intestinal provocada pela mosca, por conta dessa situação. A formiga doceira, formiga da cozinha, ela vem de até 30 metros. No caminho ela passa por cima de animais mortos, fezes, lixo. Também nas suas pernas tem milhões de vírus e bactérias. E quando chega no açúcar, ninguém quer jogar o açúcar fora, dizendo que formiga é bom para a vista. Como é que pode? Onde foi que criaram isso, hein? Eu acho que a pessoa é tão miserável que não quer jogar 1 quilo de açúcar fora. Prefere se alimentar com açúcar contaminado. Gente, é muito sério. Quando você encontra formiga no bolo, em qualquer que seja, tem que jogar esse alimento fora. Porque a formiga, ela provoca infecção intestinal mais do que a mosca. Sabe por quê? Por conta dos hospitais. Ontem eu visitei um cliente que tinha uma criança recém-nascida. E no quartinho dela estava cheio de formiga. Aí eu fui lá ver, sabe o que era que estava atraindo a formiga? O remédio. E colado na janela tinha uma árvore pregada lá na janela. Ou seja, vinha de baixo do jardim. Ela viaja até 1 quilômetro para chegar no seu alimento. O rato é uma coisa interessante, ó. Um cara lá do meu bairro bateu lá na minha porta, aperreado. Eu não sabia o que era, ele foi me chamar. Daniel, toda vida que eu vou dormir, tem um rato roendo meu pé. Aí eu, imagina como é que é a dormida de um cara desse. E detalhe, ele disse que só tinha um rato. Olha a mentira. Por que é que ele disse que só tem um rato? Porque todos os ratos são parecidos, né? Ele só encontrava um na hora. Ele percorre uma distância de até 200 metros. Ou seja, ele cobre uma área de 2, 3, até 4 quarteirões. E se não tiver alimento, ele vai roer o pé do cara, ó.
Outra coisa interessante, quando o rato chega no saco de batata, ele rói apenas uma batata e urina em todo o restante do saco de batata. E sai urinando em tudo que é canto. Em 2025, agora no ano passado, a leptospirose provocada pela urina do rato matou 164 pessoas no Brasil. Aqui em Fortaleza, de 2022 até atualmente, teve 74 casos de leptospirose, com 4 mortes. Eu acho o rato mais perigoso do que qualquer outra praga, por conta que ele sai urinando, ó, em tudo que é canto. Quem trabalha com controle de pragas, conhece onde tem rato só pelo cheiro. É muito característico. O escorpião, interessante. A minha professora foi picada por escorpião. E ela estava grávida. Olha o perigo, olha a preocupação que causou na família. Só que ela foi pro médico, né? Foi pro centro de toxicologia, tomou o soro anti-escorpiônico e nada aconteceu com ela. Dos males, o menor. Porque imagina se o filho dela tivesse nascido e se o escorpião tivesse picado o recém-nascido. Vocês sabiam que a criança de até 7 anos tem 4 vezes chance de morrer mais do que o adulto? No ano passado, 2025, no Brasil morreu 255 pessoas. A grande maioria era criança. Quando você tem criança de até 7 anos, é muito perigoso. E adulto acima de 65. Baratas. Nós temos 2 espécies de barata aqui no nosso perímetro urbano. A barata grande, a voadora. Essa aqui tem uma história interessante. Eu vim morar em Fortaleza, eu tinha 16 anos. E na casa da minha avó, onde eu vim morar, não era rebocado. Os tijolos eram tudo aparente. E na cozinha tinha muito dessa barata, ó. Aí eu passava o dia trabalhando, ia direto para a aula, chegava em casa por volta de 10h30, 11 horas. Certo dia eu cheguei em casa, a minha avó guardava a minha janta enrolada num pano de prato, numa gaveta. E diz aí, quando eu cheguei, tinha mais de 10 baratas na minha janta, eu morrendo de fome. Diz aí o que aconteceu? Fui dormir com fome, lógico, né? Só que isso aconteceu várias e várias vezes. Na primeira oportunidade que eu tive de comprar produtos químicos para trabalhar com detetização, aonde foi que eu fui trabalhar? Onde foi que eu fui fazer o serviço? Na casa da minha avó, lógico. Então essa barata aqui, ó, ela é responsável por tudo que eu ganhei na minha vida. Eu amo essa barata, ó. Porque se não fosse ela, eu não tinha me interessado para controlar a praga, né? Porque ela estava me incomodando. Se baixar que cair uma bomba atômica aqui, a barata é a única que escapa. Já ouviram falar isso? Só que não é essa barata aqui, ó. Não é. Essa daqui, ó, qualquer inseticida que você comprar no supermercado mata ela. O problema está aqui, ó. O problema é aqui. Para você ter ideia, quem trabalha com controle de praga precisa estar mudando o tempo todo de inseticida. E cada vez mais forte. Por quê? Porque ela adquire resistência. Agora nós vamos falar dos inseticidas. Entendemos um pouco das pragas, vamos entender aqui da situação, como funciona os inseticidas. Primeiro, inseticida para matar mosca. Ele é um inseticida que atrai a mosca. A mosca está voando, não tem como pegar. O inseticida não tem como pegar a mosca se ela está voando. Então, o inseticida você coloca aqui no canto e a mosca vem e vai ser capturada por ele. Aí vai morrer aqui 1 milhão de moscas. Só que o que está atraindo a mosca não é o inseticida, é o lixo, é um leite, é uma carne, é um sangue. Se esse alimento orgânico, esse lixo orgânico não for jogado fora, não for combatido, o que é que vai acontecer? Tanto o inseticida como o produto orgânico vai ficar atraindo a mosca. Moral da história: todo dia a empresa de controle de praga tem que ir no local aplicar veneno. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. O produto, o veneno para mosca não funciona. O que funciona
é você remover aquilo que está atraindo a mosca. Produto para matar formiga. Talvez vocês já viram falar que o cara chega vendendo, ou então no supermercado, um produto milagroso para matar formiga. O que acontece? A formiga, como eu falei, ela percorre uma distância de até 30 metros. Quem está ali fazendo aquele caminho é só os operários, são as operárias. Se você vier com uma bomba ali e aplicar naquele caminho, você só está matando a operária, não está matando a colônia onde fica a rainha. Ou seja, o produto não vai resolver aquele produto líquido. O que pode resolver é uma isca, que nós vamos falar mais lá na frente. Quando um supermercado, um restaurante, ou até você mesmo, me chama para controle de rato, é porque o rato está dando prejuízo, ele está atacando algum alimento. Qual é o alimento que ele ataca? O queijo, o salame, floco de milho. E nós, pragas, só pode usar esses produtos aqui, ó, autorizados pela Anvisa. Só que o rato já está acostumado a comer o produto lá, o alimento fresco. Ele vai deixar de comer o alimento fresco para comer essa barrinha? Não vai. Não resolve. Raticida dentro dos ambientes, onde o rato já está atacando outros alimentos, o raticida não funciona. Isso é tão verdade que a vigilância sanitária proíbe de fazer o controle de rato dentro do supermercado. É proibido. Por quê? Porque você vai colocar o raticida dentro do supermercado, vai competir com os alimentos que estão lá e vai contaminar tudo e não vai resolver. Como é que esse produto aqui vai competir ali com queijo? Não tem. Controle de barata numa cozinha. Veja só, a barata, ela está dentro dos móveis, na tubulação elétrica e na geladeira, no motor da geladeira. Como é que esse produto vai atingir dentro de um móvel de inox, num restaurante, por exemplo? Como é que nós vamos aplicar um produto desse na tubulação elétrica? Não atinge. Você mata um ou outro. Definitivamente, esse tipo de serviço não funciona. Olha o que acontece. Mais ou menos 15 anos atrás, a gente fazia o serviço em bares e restaurante, em qualquer outro local, a cada 3 meses. Hoje nós estamos fazendo semanalmente. Produto cada vez mais tóxico. E não vai resolver. Conclusão. Quando você contrata uma empresa, ou você mesmo compra o produto, tem muita gente comprando o produto, o supermercado está cheio, né? Quando você compra esses produtos para eliminar as pragas, sem remover aquilo que está atraindo a praga, é só enxugar gelo. Não resolve. Agora sim. Agora a apresentação vai começar. A palestra vai começar agora, porque nós vamos falar da causa raiz da infestação, que é o que interessa para todos nós. Eu falei que a praga ninguém quer, não interessa, causa muitos males. O inseticida não resolve. O que é que vai resolver? Resolver eliminar a causa raiz da infestação. Vamos entender um pouco, ó. Cozinha. Eu acredito que o principal problema do controle de praga está concentrado na cozinha comercial, porque é questão de saúde pública. Quem é que se alimenta fora aqui? Quase todo mundo, né? Então vamos falar um pouco da cozinha comercial. O fogão. Fogão escorado na parede. O que é que vai acontecer? As baratas vão ficar tudo atrás aqui. Não dá para resolver. Se eu já falei que aplicar produto já não resolve, imagina quando as pragas estão atrás do fogão, atrás do fogão ali, na parede. Pior não é isso, o pior é a geladeira pesada, cheia de mantimento, a geladeira colada na parede. Por isso que as empresas fazem a aplicação semanalmente e não resolve. Olha onde é que elas ficam escondidas, ó. Como é que você vai pegar essas geladeiras aqui, minha gente? É na cozinha comercial. Acho que alguém já entrou numa cozinha de um restaurante, não já? Aqui, ó, você encontra muito essas geladeiras.
Elas se escondem, ó, no motor e aqui nessa parte de trás. Quente, úmido, tem muita gordura. Como é que você vai eliminar as baratas se ela está colada na parede? Olha essa situação aqui, ó. O fogão está correto, está no padrão. Essa foto aqui foi eu que tirei. Mas a geladeira colada na parede, ó. Não dá. E o que é pior, transformou a cozinha no estoque. Porque aqui, ó, todo dia está entrando barata. Ela vem nos mantimentos. Vem em forma de ovo. É impossível a empresa controlar a praga desse jeito. E o que é que acontece? A cada 3 meses, o dono do restaurante está substituindo a empresa de controle de pragas. Se estressando, mas não resolve. Achando que é culpa nossa, que é culpa do veneno. Mas a culpa está aqui, ó. Então, vocês entenderam, né? Parede não ficou para ser colocado a geladeira e nem muito menos na cozinha. Veja só, a geladeira já existe desde 1948. Vai fazer, está com 79 anos. Desde que a primeira geladeira chegou, que ela foi colocada onde? Na cozinha. Como é que eu vou dizer para o dono do restaurante, para o dono da padaria, da pizzaria, que ele não pode mais colocar a geladeira na cozinha, ele tem que colocar em outro compartimento? É um desafio muito alto, né? Como é que eu vou querer trabalhar sem usar veneno, fazendo com que ele tire a geladeira de dentro da cozinha? Mas só, minha gente, ó, não é um desafio meu, é um desafio de todos vocês que estão se alimentando nesses restaurantes. Então, a partir de amanhã, faça o seguinte: chame o gerente do restaurante, da padaria, da pizzaria que você conhece e diga: meu amigo, como é que é feito o controle de praga aqui? Eu tenho minha família, eu tenho medo tenho muito medo de contaminação de barato. Aí ele vai falar o seguinte: rapaz, não fique preocupado não, que o serviço aqui é toda semana. Pronto, se entregou. O que é que ele vai aplicar lá toda semana? Veneno pesado. Então você vai dizer assim: não, rapaz, faça o seguinte, vamos fazer um trabalho com foco na causa raiz para evitar esse veneno, ser aplicado esse veneno toda semana. Porque do jeito que está aqui, ó, não dá. É uma questão de saúde pública. Das edificações aqui em Fortaleza, você pode prestar atenção, se não for uma parede, é as 2 ou 3 paredes, né? Fica só a frente, não tem como colar. Só que a barata do vizinho, ela vem pelo telhado, é a mesma sua. O escorpião que está no vizinho vai invadir sua casa. O rato, do mesmo jeito. E o que eu acho mais pior, o cupim. Existe uma técnica de controle de cupim onde você faz pequenos furos em volta da casa para injetar o produto. Isso a gente faz muito ali naquela região do Eusébio. O problema lá de cupim é muito sério. Só que quando a pessoa prega a parede no vizinho, essa barreira química fica comprometida. Prejudicou o trabalho. Ou seja, o cara vai ter que fazer no vizinho também. E o serviço é muito caro para cupim. Complica, né? Não dá. Sem falar que todas as pragas que estão no vizinho vai estar no outro. Então daqui para frente, cuidado. Não cole a sua parede no vizinho. Porque senão todas as pragas que estão lá no vizinho vai ser a sua. Quem tem plantas na parte interna ou colado na parede vai ter problema com muriçoca. Quem aqui já chegou num canto e não conseguiu dormir por conta de muriçoca? Quase todo mundo, né? Pode prestar atenção, por conta das vegetações colado no ambiente ou interno. E o que é pior, o adubo das plantas atrai também a mosca. Ou seja, quem tem planta em casa, tanto tem problema de mosca, como tem problema de mosquito. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir para uma área climatizada, certo? Tem muito restaurante por aqui, cafés, que tem muita área verde. Chegando lá às 5 horas da tarde, às 17 horas você não consegue, você não fica em paz, de tanto mosquito. Você tem que ir para uma área climatizada. Quem aqui tem quarto dos breguesos?
A minha mãe tem um quartinho lá que eu fui tentar jogar fora um relógio de parede, ela não deixou não. Ela disse que um dia vai precisar. Como é que nós vamos precisar de relógio de parede, hein? O pessoal se apega demais às coisas, achando que um dia vai precisar. Nunca vai precisar. Passa 30 anos e você não vai precisar nunca. E o que é pior, vai atrair a barata, depois vai atrair o escorpião para comer a barata e naturalmente vai ter o rato. E quando a gente vai aplicar o produto, não consegue aplicar, porque está cheio de coisa, ó. Aí se for tirar as coisas para aplicar o produto, os insetos se espalham por dentro da casa. Moral da história, não vale a pena ter o quarto dos bregueses. Resto de obra você acha que um dia vai usar e nunca usa. A não ser que seja para terminar uma obra daqui a 2, 3 meses. Se tem resto de obra, tem que jogar fora. Deixa lá no depósito, depois pega, porque senão você não vai se livrar de pragas. Agora, se for para terminar uma obra daqui a 2, 3 meses, coloque esse material no meio do terreno e fique substituindo de local a cada 20 dias. Lixo tem que ser o máximo de distância da casa, não pode ter lixo orgânico, só lixo seco, garrafa PET, papelão, porque se você tiver lixo orgânico, olha o que é que acontece, uma invasão, mosca, barata, pombo, rato, cachorro, o Zé da carrocinha que vai lá e rasga tudo, espatifa tudo, né? E você vai prejudicar tanto a sua casa, a sua família, como os vizinhos. O que é que você tem que fazer? Colocar na geladeira. A maioria das donas de casa que entende hoje, está colocando o resto de comida na geladeira. E deixa para o carro só quando o carro aparece lá na esquina. Agora, se você tem um restaurante, um hotel, hoje o pessoal já está colocando em cama fria, só para colocar o resto de comida. Controle químico consciente. Veja só, por mais que você faça todas essas estratégias, nós estamos lidando com o ser vivo. Sempre vai ter uma ou outra praga que vai adentrar o ambiente. O que é que nós vamos fazer? O que é que a gente faz? Ó? Você vai tratar apenas a caixa de gordura. Na caixa de gordura que está o esgoto da rua, onde estão 99% das pragas. Quando você aplica um pó químico aqui, você elimina 99%. Só precisa disso, rapidinho. Cada uma estrutura hoje tem no máximo 5 caixas de gordura. Você faz em 2 minutos. Estação porta-raticida. Alguém já viu isso aqui na frente do supermercado, padaria? Você vê muito, né? Só pode estar aqui na frente, na área externa. Porque aqui na rua, ó, os ratos estão famintos. Tudo que você colocar aqui, ele come. E ele não vai adentrar a casa. Olha que maravilha. Você não precisa colocar raticida dentro de casa, somente nas entradas. Gel para barata e gel para formiga dentro da cozinha e acabou essa história. Você faz esse serviço aqui, ó, em 8 minutos. Quando você não trabalha com essas boas práticas, você vai contratar uma empresa, a empresa tem que trabalhar o telhado, todo o rodapé, o muro, por dentro e por fora, garagem, cozinha. Ele vai passar lá umas 3, 4 horas para fazer o serviço bem feito. O serviço, esse serviço aqui, que dura apenas 10 minutos, tem que ser todo mês, para manter o ambiente controlado. São essas empresas que fazem dessa forma. Hoje a gente atende 270 estabelecimentos com esse compromisso de trabalhar a causa raiz do problema para evitar o derramamento desnecessário de produtos químicos. Pois, minha gente, se tem alguém aqui que tenha interesse de trocar uma ideia comigo, Daniel, eu estou com problema de pragas, o que é que eu posso fazer? A gente vai procurar a causa raiz do problema. E se você tem aquele restaurante, aquela padaria, aquela pizzaria que você conhece o proprietário, chame para ele e mostre sobre esse projeto. Ok? Estou aqui à disposição, agradeço demais e muito obrigado de coração. Relacionada a pernilongo e software.
Tem controle químico que você faz também, ou é mais a questão de orientação para os seus clientes? Boa pergunta. Seu nome é o Robson. Robson, é o seguinte, ontem eu fui visitar um condomínio que o cara ficou doente com dengue. E fora ele, mais 2 pessoas da família dele adoeceram também com dengue. Aí eu fui lá, né? Em volta da casa dele tem uns lagozinhos. O pessoal faz muito isso hoje, né? Uns lagos, uns pequenos lagos, córregozinhos. Já estava com 3 meses que ele não fazia manutenção. Tudo cheio de lodo, cheio de foco de dengue. Olha uma situação dessa. Não existe controle químico quando acontece isso. O trabalho do especialista é identificar a causa raiz do problema. Teve um restaurante aqui muito grande, que eu não posso falar o nome, que ninguém consegue ficar na parte externa de tanta muriçoca. Sabe o que é que tem lá no jardim? Papoula, que acumula água, ela fica... Como é que eu... Aí eu falei, tem como tirar isso aqui? Rapaz, não tem não. Ó. É o preço. Como é que é feito o controle para mosquito, muriçoca? Tem que ser uma equipe grande, que cubra uma área de até 1 quilômetro, e vai olhando piscina, muitas vezes as pessoas abandonam a piscina, né? Caixa d'água, planta, tudo, né? E depois vem o fumacê. Se não for assim, não adianta. Existe um serviço muito bom, que, por exemplo, se tiver aqui cercado de planta, a gente vai lá e faz uma aplicação, dura aí uns 10 dias. É um serviço caro que eu falo para o cliente que não vale a pena, né? Imagina, a cada 10 dias você pagar R$ 490. É melhor tirar as plantas, né? Não? Desse jeito. Muito importante. Mais alguma dúvida? Opa, boa tarde. Chamo Miguel. Eu vou fazer uma pergunta, né? Hoje tem muito aquela questão da praga do pombo, né? Você que mora em casa, geralmente, quando chega ali na caixa d'água, fica aquele acúmulo de pombo que fica vivendo ali, né? E ele causa uma doença fúngica, que inclusive impregna ali na água. Eu tive até um parente meu que teve problema com isso, né? Chegou aí para o hospital e tudo com doença grave no pulmão. Aí eu queria saber qual é a sua orientação em relação à questão de pombo, né? Que hoje é uma praga urbana aqui em Fortaleza. Geralmente, o controle de pombo, ele é complicado. Eu tenho parceria com empresas que tem aquelas espículas, você já ouviu falar? Você coloca no muro, na fachada, são os grampos. Você acredita que depois de 1 mês ele volta e fica lá brincando com as espículas? E outro, o pombo, ele é proibido por lei de ser abatido. Porque tem aquela questão ligada à religião, né? Aqui no Brasil ninguém pode abater. Mas como você falou, o pombo ele atrai cerca de 200 patologias. É muito mais perigoso que o próprio rato. Porque o rato você pode combater ele. E o pombo? O que é que eu sugiro? Eliminar tudo que atrai ele. Eu fui uma vez ver ali o Ciro, que trabalha com grãos. É todo tempo caindo grãos no chão. E tem milhares de pombos ali. Como é que eu vou poder dar garantia? Não tem como, não tem como. Na sua casa, o que é que você tem que fazer? Eliminar a água parada, onde ele bebe. Piscina, ele gosta muito de colocar uma tela na piscina. Eliminar, evitar, porque tem muita gente que gosta de alimentar o pombo, né? Tem que evitar essa prática, mas é complicado, infelizmente. Boa tarde, meu nome é Pedro Paulo. Eu tenho uma dúvida. Eu moro em apartamento e de vez em quando aparecem aquelas baratinhas, né? A gente deixa um restinho de comida, às vezes não aparece, mas deixar 1, 2 dias ali já começa a aparecer aquelas pequenininhas. Esse gel, uma vez por mês, né? 8 minutos, resolve esse problema? Pedro Paulo, como eu falei aqui, a barata francesinha ela é muito resistente. Se você começar a aplicar produto líquido, ela vai criando mais e mais resistência. Então, existe um produto, não é qualquer produto em forma de gel, mas existem produtos muito bons que você aplica e elimina. O problema é que no mês seguinte ela pode voltar. E de onde é que ela vem? A barata francesinha ela não vem dos esgotos, já falo logo isso.
A barata que vem dos esgotos é a barata grande. Quem é que pode informar aqui de onde é que a barata, como é que a barata chega até o apartamento? Supermercado. Se você tem barata francesinha e com frequência você chama uma empresa, aplica o produto e está sempre tendo problema com barata francesinha, cuidado aonde você está fazendo as compras. Eu dou uma sugestão muito boa. Sempre que você for comprar qualquer coisa, passe uma água. Pode lavar, né? O refrigerante, o saco de arroz, de açúcar, lave, que você vai ter uma boa solução quanto a isso. Mas assim, o trabalho que a gente faz é aquele trabalho mensal. Tem muita gente que não tem condições, é um movimento muito alto, não tem como estar lavando. Como a gente cobra muito barato, é uma taxazinha, porque o serviço é muito rápido, é um trabalho que exigem uma logística. Por exemplo, na Messejana, a gente atende lá numa manhã 20 clientes. Então a gente não tem custo, o custo é muito barato. É comparar o Uber com o táxi naquela época. Por isso que esse projeto está dando muito certo, sabe? Muito bom. Mais alguma dúvida? Vamos aproveitar aqui o ensejo, né? Porque a parte de higiene da nossa casa é muito importante. Eu queria saber de um problema que eu não vi aí na palestra, né? Que é aquela mosca de banheiro. Aquela mosca de banheiro a gente não vê produto para ela, né? Ela é muito comum, a gente sabe como combater. Eu queria saber se ela gera algum tipo de patologia, como tem na casa, né? E como é que a gente pode fazer o combate dela. Realmente aquela mosca de banheiro é complicado. Como é que você vai contratar uma empresa para fazer a aplicação só naquele banheiro, aquele serviçozinho, o cara vai cobrar de repente um absurdo, né? Eu tenho uma solução muito boa, que serve para todos vocês. Colocar o ventilador por 2 horas. Tira a umidade do ambiente. Terminou de tomar banho, tomou um banhozinho ali e coloca o ventilador. Mas Daniel, essas técnicas aí não vai atrapalhar o seu serviço? Não era melhor você fazer o serviço? Não, entenda. Nós estamos fazendo um trabalho de consciência da população. Se o dono de um restaurante, por exemplo, ele prefere passar a vida inteira sofrendo, contaminando a sua cozinha, contaminando a sua operação, mas não quer tirar a geladeira de próximo ao fogão, então nós temos que primeiro se conscientizar e depois nós vamos trabalhando a consciência para esse povo que tanto precisa. Então o meu trabalho hoje, dentro de uma feira como essa, é levar a consciência, entendeu? Porque não vai faltar serviço para a gente, certo? E sempre que vocês precisarem, pode mandar mensagem para mim que eu tenho o maior prazer em responder. Beleza? Gente, muito obrigado, coração.